Bom dia, então, gente. Boa tarde, na verdade. Eu peço desculpas, já que eu tô meio alérgico hoje, então talvez eu fique fungando, espirrando aqui. Mas a ideia dessa revisão, como a gente tinha uma liberdade certa para escolher o tema, foi tentar entender da onde vem o que a gente tem de evidência e o que a gente tem de evidência para o uso de ketamina. Eu me peguei usando a droga num dia ou outro e falando, nossa, mas quem que pensou em usar isso? De onde veio? O que faz? Como que a gente usa? Quais são os usos possíveis aí? Então, para a gente fazer um pouquinho de química aqui entre nós. A ideia é trazer um pouco de introdução à história, um pouco de farmacologia, algumas controvérsias que a gente tem aí que já foram discutidas e alguns usos e evidências para a gente consolidar tudo que a gente pode saber. Então, desde o começo. Esse é o editorial que tem num jornal europeu de anestesia de 2017. E ele conta mais ou menos a história da ketamina. Ela começa entre 50 e 60, quando havia uma busca por um agente que fosse ambos anestésico quanto analgésico. Nessa época, as anestesias ainda não tinham propofol, eles tinham muito opioide, benzos e barbitúricos como opções aí para usar nos pacientes. Eles desenvolveram esse composto, que foi chamado aí de PCP, e que, nesse artigo que é de 64, descreve mais ou menos como ele funcionava. Ele tinha alguns testes em animais que mostravam uma analgesia potente, mas um relaxamento muscular que não era tão efetivo. Esse daqui é um dos primeiros estudos, de 58, em que ele traz aí que tem uma analgesia potente, que os pacientes podem ter insensibilidade com a dor de quando fazem essa medicação, então poderiam ser submetidos a procedimento cirúrgico, mas com doses elevadas, meio miligrama quilo ou até 1 miligrama quilo, o paciente começa a ter agitação e até convulsão, como ele descreve. Ele diz que não tinha relaxamento muscular suficiente para abordagens abdominais e que os pacientes às vezes tinham até distúrbios de alucinação e questões aí psiquiátricas, como ele descreveu. Mais para frente eles começaram a fazer os testes em humanos e viram que tinha um aumento de pressão, aumento de frequência e volume minuto, conservação de reflexos tanto corneanos quanto laríngeos, às vezes ocorrência de nistagmo, aumento de salivação, o que eles determinaram de chamar de uma narcose genuína, um estado cataléptico com potência de amnésia e anestesia. E aí falaram que fazia uma síndrome de privação sensorial sempre imediata. Tinha algumas limitações, principalmente quanto ao uso e à dose, porque eles viam que os pacientes ficavam cerca de 12 horas excitados aí com essa medicação, esse PCP. E desenvolveu até umas reações psicóticas. Mais ou menos em 65, eles juntaram aí esse composto junto com mamina e chegaram na ketamina, uma cetona com mamina, que é este composto aqui. Tá? E que tinha já uma analgesia mais potente, uma duração de ação um pouco mais curta, então essa preocupação com as 12 horas aí que o paciente poderia ficar nesse estado já era menor e menos efeitos psíquicos, tá bom? Essa é uma das primeiras descrições aqui de 68, que mostra esse paciente aí, se não me engano, um menininho que ia ser operado por causa de um meningioma, e ele descreve que o paciente ficava desconectado, uma anestesia dissociativa. É um termo que a gente ouve mais ou menos recorrentemente aí no uso da ketamina. Tá? Em 1970, a droga tem aprovação para uso pelo FDA, então passa a ser usada em larga escala, vai inclusive para a guerra do Vietnã com um analgésico no contexto da guerra, mas na década de 80/90, ela começa a cair em desuso. Né? As pessoas que usaram na guerra começam a ver um potencial para dependência, /uso recreativo, surge o propofol como uma alternativa para anestesia, e depois, nos anos 2000, a ketamina começa a voltar aí, e aí tem os efeitos e os usos mais diferenciados, como analgésico, anestésico e até antidepressivo, que não cabe muito para o nosso contexto, mas vale a pena mencionar aí que o pessoal da psiquiatria também gosta. Tá bom? Quanto à farmacologia da droga em si, é uma droga altamente lipossolúvel, então ela tem o início de efeito em estimado 30 segundos, tem um mecanismo de ação complexo, com o antagonismo do receptor NMDA, com essa anestesia dissociativa, interação com receptores opioides, interação com receptores muscarínicos, com efeito antagonista parcial, e inibição de recaptação de interleucina e de catecolaminas. Bom, esse é o receptor NMDA,
E sabe-se que a ligação do glutamato, que é um neurotransmissor excitatório, faz com que tenha a excitação e um aumento de potencial de ação. Esse é um estudo que ele conseguiu ver isso aplicando o glutamato em moléculas aí de pedaços de medula espinhal. Quando a ketamina e o composto do metabólito ativo, a norcetamina, bloqueiam esse receptor e inibem a sua atividade, você passa a ter uma inibição desse estímulo excitatório, o paciente entra no estado aí de depressão neurosensorial, principalmente que ele fala que é por um bloqueio não competitivo, como redução de frequência e do tempo de abertura aí do canal de cálcio, que é onde ocorre a transmissão. Então, você tem uma medicação que entra e que bloqueia esse canal, e não necessariamente uma dose muito maior vai fazer alterações de bloqueio, mas consegue manter uma estabilidade quanto à inibição do efeito. Tá? Ele tem um metabolismo hepático, principalmente pelo sistema do citocromo P450, e o seu principal metabólito, a norcetamina, ele é menos potente. Então, uma vez que a gente tem a passagem hepática, não é esperado que o paciente fique com um efeito muito prolongado, já que o efeito é 1/3 a 1/5 da potência, não sei se você aumente a dose ou coisas assim. Né? A sua excreção é urinária e ela tem baixa ligação às proteínas, tá bom? As vias de administração são múltiplas. A ketamina ela pode ser usada de forma EV, de forma IM, tópica, retal, nasal, intratecal, com um certo risco de efeitos psicomiméticos, e VO também, mas com um problema de baixa disponibilidade. Tanto que esse gráfico aqui, de um estudo de 2016, mostra o quanto que é biodisponível em comparação a ketamina EV com a ketamina oral ou sublingual, né? Tanto que uma dose chega a 14 nanogramas por ml na EV e menos de 2 aqui na oral, e isso cai com o tempo. O que eu li também é que algumas farmácias e farmacêuticas conseguiram fazer uma adequação de colocar um composto junto com a ketamina, não vou saber o nome disso, para que eles melhorem a biodisponibilidade oral. Então, uma vez que a gente às vezes já usou um xarope de ketamina aí para infusão via oral, eles colocam uma coisa que é diferente e aumenta essa biodisponibilidade. Bom, então, às vezes fazer também, que às vezes a gente fazia de pegar a ketamina EV e colocar e dar por boca, poder até pode, mas a biodisponibilidade é muito menor. Então, esse xarope, quando é preparado, ele tem um racional, não só transformação em xarope. Comparativamente com os outros fármacos, ela tem uma dose de indução, enfim, cada um é própria, uma duração de ação rápida, 5 a 10 minutos, e uma depuração, um tempo de meia-vida razoavelmente na média. Assim. O que é interessante é que, como outras drogas, por exemplo, propofol e tunidato, quanto mais tempo você infunde, a meia-vida dela não aumenta tanto. Outras drogas, por exemplo, tiopental ou mesmo midazolam, quanto mais tempo você permanece infundindo essas drogas nesse paciente, a meia-vida dele passa a aumentar. Então, às vezes, um cara que está usando tiopental vários dias ou algumas horas, a meia-vida já deixa de ser uma inicial aqui, mais ou menos 50, passa a ser 153 vezes, enquanto a ketamina tem uma mudança, mas não é tão significativa assim. Então, uma droga que a gente tem alguma segurança. O que acho que é legal da gente conversar, tirando essa parte da droga, que é mais um conhecimento básico, eu achei que vale como introdução, é algumas questões de controvérsias ou usos que o pessoal fala que pode ou não pode. Né? São 3 questões que a gente vai conversar. Uma sobre a ketamina e as vias aéreas, uma sobre ketamina e desarranjos ou desfechos hemodinâmicos, e sobre ketamina e alterações na pressão intracraniana. Que acho que valem a pena. Então, disse que a ketamina preserva reflexos, né, de via aérea superior e respiratórios. Isso traria um baixo risco de apneia para o paciente, podendo ser usado em situações de controle de agitação ou mesmo para intubação com o paciente acordado ou intubação em sequência atrasada. E da onde vem isso? Né? Esse estudo foi um fármaco fisiológico feito em 12 ratos, que ele é um randomizado crossover controlado, em que se comparou a respiração e atividade eletromiográfica de um dos músculos da laringe, né, o genioglosso. Tanto com o uso de ketamina em dose baixa quanto alta, quanto com o propofol.
Tá? E o que a gente viu? Se vocês olharem aqui, esse é o gráfico da ketamina, e esse primeiro é a avaliação eletromiográfica do genilglúcio. O propofol, ele deprime muito mais a atividade dessa musculatura, quanto a ketamina até às vezes aumenta, tá bom? Comparativamente com doses diferentes e em pacientes com sono, né, rato em sono, sono REM, sono não REM, a gente também tem um aumento da atividade com as doses de ketamina. Então, talvez seja realmente algo para a evidência de onde vem essa questão da manutenção da via aérea, do estímulo da via aérea. Outras coisas que são interessantes. A manutenção do drive respiratório e a resposta à hipóxia, né? Esse é um estudo que é de 75, em que eles pegaram cachorros, criaram uma artimanha aí, em que eles traqueostomizavam os cachorros e ligavam eles no reservatório de oxigênio, CO2, em que eles podiam controlar essas concentrações, tinham um fluxo de ar determinado aqui por um ventilador e faziam medidas das curvas, bem como medida de volume minuto, né? O que eles acharam? Os pacientes foram os cachorros foram vistos em situações de acordado com uso de ketamina, tiopental e fentobarbital. E à medida que eles aumentavam a concentração de CO2, ou seja, aumentavam a hipercapnia, esses pacientes tinham um aumento do volume minuto, né? Então, a resposta era diferente. Tiopental e fenobarbital, até 60 eles aumentaram com uma curva muito discreta. Pacientes que estavam acordados, ou cachorros acordados, perdão, só um salto de 30 para 40 já fazia um aumento muito grande do volume minuto. Enquanto com a ketamina, está uma coisa intermediária, um valor intermediário, mas que se aproxima mais do cachorro acordado, tá bom? Mostrando que a sedação com ketamina talvez permita que o paciente tenha uma resposta à hipóxia, ou à hipercapnia, na verdade, né? E aqui também ele faz uma medida direta e quanto absoluta, quanto uma variação. Isso também tem uma demonstração de que a ketamina parece se aproximar mais do indivíduo acordado, tá? Quanto à hipóxia, essa curva a gente tem que tomar cuidado porque ela está invertida, mas à medida que vai caindo a PaCO2, então eles faziam um ajuste nos gases para ter uma menor concentração de O2 e mediam isso, o paciente tem uma resposta de aumentar o volume minuto, né? O tiopental e o fenobarbital, respostas mais baixas, e o paciente com ketamina se aproxima de novo, ou o cachorro com ketamina se aproxima de novo ao uso, ao paciente que está acordado e que poderia manter essa resposta à hipóxia, tá bom? O último é o efeito broncodilatador. A gente já tinha comentado quanto a possibilidade disso. Essa é uma das maiores revisões que tem, foram citadas em vários das fontes que eu pesquisei. Ele reúne alguns artigos, 13 artigos, um total de 53 pacientes, então a evidência é pequena, né, para essas doses, tanto de um bolo de 0,1 até 2, quanto uma infusão contínua, e ver como é que era a resposta disso. Ele fala que os pacientes estavam em situação de desconforto respiratório severo, né, pensando que ela é uma droga que ela é inicial, ela é uma droga de resgate, uma droga para falência das medidas iniciais clássicas, e que não teve grandes efeitos adversos, apenas alguns menores, como disforia, alucinação, não sei quanto que dá para considerar efeito menor, mas um pouco de aumento de secreção, tá? E o que ele fala sobre os mecanismos de efeitos? Ele tem uma imunomodulação, um bloqueio da broncoconstrição induzida pelo receptor, como ele bloqueia o receptor, bloquearia isso. As catecolaminas, por ele inibir a recaptação, elas estariam mais circulantes e poderiam diminuir o broncoespasmo. E um anticolinérgico com efeito sobre musculatura lisa, promovendo relaxamento, principalmente nos brônquios. Bom, o que ele traz de estudos para o grupo pediátrico são a maioria de relatos de casos, sendo que apenas esse último é um duplo cego randomizado, sem melhora, após 2 horas da avaliação aí, com uma dose em bolos e uma dose contínua de ketamina, sendo que a avaliação de melhora era por um score, né? Os em adultos, tem 2 que são duplos cegos controlados, o resto são apenas relatos de caso, e que um é positivo, um bolos único e uma melhora avaliada por
clínica ou gasometria, e o outro é não significativo, que é a avaliação depois de 3 horas com bolos e infusão contínua por peak flow e outros scores, frequência respiratória, fração expirada no primeiro segundo. Me dá dúvida o quanto que é realmente forte a evidência para uso no status asmáticos, né? Mas considerando que é baixo risco de complicações ou outros problemas no paciente que já está em linhas refratárias, medidas refratárias, dá para considerar. Quanto ao uso e aos efeitos hemodinâmicos, né? Ela é conhecida como uma droga que é dita hemodinamicamente neutra, tá? E que seria adequada para estágios avançados do choque. No geral, a literatura tem algumas divergências quanto à totalidade dos efeitos, mas é meio que consenso em que há um aumento do débito cardíaco e um aumento da pressão arterial média, né? Também foi feito um estudo com cachorros, de anestesiados e não, e em um resumo de todos os gráficos que ele encontra, é que, à medida do tempo e com a infusão depois de 2 mg quilo de ketamina, você tem um aumento de frequência cardíaca, um aumento de débito cardíaco, uma pressão arterial que sobe, mas depois tem um descenso, e uma diminuição de resistência vascular pulmonar, resistência vascular sistêmica e até de PVC. Bom, quanto à pressão intracraniana, existia uma preocupação desde o surgimento da década de 70 quanto à possibilidade de aumento de pressão intracraniana com o uso da ketamina, né? Esse estudo aqui, que é de 72, descreve que os pacientes tinham um aumento similar aos pacientes que usavam alotano, que já sabe-se que é uma droga que não deve ser muito usada nos pacientes que têm risco ou têm hipertensão intracraniana. E o gráfico que eles trazem nesse estudo foi que o paciente apresentou um pico aí de 40 milímetros de mercúrio de pressão intracraniana depois de uma infusão de ketamina de 2 miligramas ao quilo. E aí ficou-se marcado como a ketamina um inimigo aí da pressão intracraniana. Mas, o que a gente sabe? Esse artigo aqui questiona e traz algumas considerações quanto a ketamina ser um amigo ou um inimigo do neuroanestesiologista. E aí, consequentemente, a gente que lida com o neurocrítico teria essa dúvida também. O que ele fala? Que para você ter um agente neuroanestésico ideal, você teria que ter algo que protege o cérebro, então ele é neuroprotetor, reduz taxa metabólica, volume sanguíneo, previne o aumento de pique, mantém a autorregulação, reatividade ao CO2, sem ter crises convulsivas, não podendo ser nem vasodilatador, nem depressor do miocárdio, nem supressor adrenal. Tá? É lógico que a droga perfeita nunca existe, né? Se tivesse, a gente não teria tantas opções. Mas a ketamina ela pode antagonizar a excitosidade do glutamato, fazendo a regulação positiva do receptor. E aí o aumento de pique nos pacientes que estão em respiração espontânea se deve principalmente por hipercapnia e vasodilatação cerebral. Esses pacientes que normalmente sedados, com medida de pique e tudo mais, provavelmente estão entubados, né? Então, um simples ajuste na ventilação mecânica talvez fosse possível de controlar essa hipercapnia excessiva momentânea e talvez diminuir essa chance de hipertensão intracraniana, tá? E tem alguns estudos, essa é uma revisão sistemática que tentou ver os desfechos do uso da ketamina, principalmente em pressão de perfusão cerebral. E você vê aqui que nos randomizados controlados, tanto em centro cirúrgico quanto em UTI ou sala de emergência, nenhum deles conseguiu ver diferença quanto ao uso, por exemplo, de ketamina com midazolam, ketamina com sulfentanil, no aumento na piora da perfusão cerebral, da pressão de perfusão cerebral, quanto na pressão intracraniana. Tanto é que fez-se um estudo que saiu na Stroke em ratos para avaliação de como se comportaria a ketamina como sedação em pacientes que estavam sendo trombolizados. Esse estudo é muito curioso, mas eles compararam os ratos e depois viram como é que ficava o volume do infarto 24 horas depois, considerando que a ketamina teria uma capacidade de proteção, de neuroproteção, diminuindo o volume de um infarto, né? Esses são os ratos que foram trombolizados e usavam algum tipo de sedação, tanto acordados, propofol, isoflurana ou ketamina, e foi visto numa ressonância 24 horas depois. Eu me pergunto como eles fazem ressonância em ratos, mas isso deve existir,
é que o volume de área infartada na ketamina era menor. Se você usasse isoladamente a droga para ver, será que isso foi simplesmente culpa da trombólise? Não tem nada a ver. A gente não teve nenhuma alteração ou piora isolada quando foi usado alguma dessas medicações. Então, ela não piora e tem um potencial conjunto aí com a trombólise, talvez diminuir a área isquêmica ou coisas assim. Tanto que levou a eles desenvolverem um trabalho ou algum tipo de estudo com isso, se eu não me engano, um hospital francês, mas que a princípio não saiu do papel, porque tem esse registro no Clinical Trials e não tem mais nada. Não achei publicação, não achei protocolo lá, a última atualização é de 2016, que é essa aqui. Enfim, ficou meio perdido. Mas, enfim, vamos falar de... A gente falou de rato, falou de outras coisas. Vamos falar de gente adulta, de gente que é o que a gente trabalha. Esse estudo que saiu no Critical Care em 2013 tentou ver em situações que a gente tinha um estímulo muito grande num paciente que estava entubado, ou seja, durante a aspiração endotraqueal, se o uso de ketamina poderia diminuir ou ajudar com o controle da hipertensão intracraniana, né? Considerando que a aspiração talvez seja um momento que tem um estímulo muito grande, esse paciente tem um aumento da PIC. Então, alguns pacientes eram aspirados sobre a infusão contínua que já estavam recebendo, de propofol e fentanil, e outros recebiam 100 microgramas por minuto de ketamina 10 minutos antes. Tá bom? E o que a gente teve de achados? O grupo controle teve um aumento de pressão arterial média durante e um pouquinho depois da aspiração, enquanto a ketamina se manteve razoavelmente estável. A perfusão cerebral aumentou um pouco no controle, já que ele teve um aumento de PAM, né? Enquanto a ketamina teve uma queda muito discreta. E a pressão intracraniana, que chama bastante atenção, foi muito maior o aumento no controle. Talvez ele se compense com um aumento muito maior de pressão arterial, mas aquela questão de que a ketamina em si poderia aumentar a pressão intracraniana parece que não tem tanta evidência. Até porque no momento que você está dando a ketamina e fazendo um estímulo que aumenta ainda mais a hipertensão intracraniana, isso não foi tão significativo. Bom, e quanto à preocupação de que aumentaria o fluxo sanguíneo, talvez isso que pudesse causar a hipertensão intracraniana. Eles fizeram uma avaliação por ressonância de alguns voluntários saudáveis, só para entender como é que seria essa distribuição do fluxo e do consumo de oxigênio, né? Tanto que pacientes com nenhuma droga ou com doses crescentes tinham uma mudança muito discreta, às vezes até um menor consumo de oxigênio, de acordo com a avaliação que eles fizeram. Tá? E depois eles fizeram uma avaliação segmentar para tentar entender se tinha alguma região ou não que recebia mais sangue. E o que a gente conseguiu ver é que tem sim algumas áreas que recebem um pouco mais de fluxo cerebral e isso é redistribuído de alguma forma em que não tem um aumento geral. Tá? Então, o fluxo cerebral ele aumenta em algumas áreas, diminui em outras, e isso se equilibra, bem como o consumo de oxigênio, o consumo de glicose e a extração de oxigênio. De outras coisas sobre o uso em pacientes que têm lesão intracraniana. Esse é um estudo que foi randomizado duplo cego prospectivo, em que viu 25 pacientes, em que 13 recebiam ketamina e midazolam e outros 12, aliás, com ketamina e midazolam e 13 com sulfetanil e midazolam, para ver se tinha realmente um aumento na pressão intracraniana comparativamente entre esses grupos em pacientes que já tinham lesão e tinham algo de monitorização, ou seja, que a preocupação era dobrada ou triplicada com o aumento da pressão intracraniana, né? E o que a gente vê é que os pacientes que usavam sulfetanil e midazolam tinham uma curva de pressão intracraniana que não tinha grande variação, enquanto de ketamina também até com uma tendência básica de queda. E a perfusão cerebral, a pressão de perfusão cerebral, era praticamente igual entre esses dois grupos. Lógico, grupo pequeno, não é duplo cego, mas traz alguma atenção para que talvez não seja um efeito tão significativo e importante. No final das contas, o que a gente consegue ver é que talvez o que a ketamina faça é só desacoplar o fluxo da atividade metabólica. Enquanto algumas regiões recebem mais fluxo e
redução aí no metabolismo cerebral e no consumo de oxigênio, tá bom? E agora falando um pouco dos usos, para a gente tentar ver de onde vem algumas evidências que a gente tem hoje e como que a gente interpreta as comparações que a gente faz quando começou a se usar a ketamina, tá? Para analgesia, em usos gerais, perdão, a gente tem como anestesia geral, indução para intubação, sedação para procedimentos e controle de agitação, analgesia de dor aguda, principalmente como analgésico poupador de opioides, broncodilatador no estado de mal, que a gente já conversou, estado de mal asmático, e talvez um agente de quarta linha aí, num estado de mal super refratário, também um resgate extremo de um paciente muito grave. Quanto à anestesia geral e indução, a ketamina é muito sugerida para uso durante a sequência de intubação atrasada, né? O que é isso? Você faz uma preparação e você dissocia o paciente. Durante essa dissociação até o uso do bloqueador neuromuscular, você vai ter um intervalo de pré-oxigenação. E o ideal é que esse paciente não perca os reflexos para que ele continue respirando de forma sozinha, com algum suporte que você escolher. Depois que você faz a paralisia, aí você vai para uma apneia e aí você consegue entubar esse paciente. E a descrição é que você consiga melhores formas de oxigenação nesse período, ou melhor nível de oxigênio, para que esse paciente não tenha uma apneia tão importante ou tão, uma piora tão grande. E o que se viu? Nesse estudo aqui, que pacientes era só um observacional, eles viram que os pacientes saíam de saturações muito baixas antes de fazer a sequência atrasada e conseguiam, na maioria das suas vezes, atingir saturações elevadas, mostrando que a ketamina pode ajudar o paciente a ficar calmo, a não perder reflexos e a manter o drive respiratório, permitindo uma melhor condição na hora de intubação. Tá bom? Inclusive situações extraordinárias para a gente. Esse é uma descrição de um grupo de flight paramedics, né? Então, pessoas que fazem resgate aéreo e pré-hospitalar em situações adversas, em que os pacientes que recebiam ketamina para fazer a sequência atrasada saíam de saturações baixas, mantinham uma saturação melhor para a intubação e conseguiam chegar no destino em saturações, inclusive, melhores. Então, protegendo esse paciente no período pré-hospitalar. Tá? O que a gente tem de grandes trials não são do uso da ketamina isolado. Esse é um de 2009 do Lancet, mas que começou a trazer o questionamento sobre o etomidato. Acho que o etomidato tinha um lugar como indução, medicação para indução, que já tinha algum questionamento, mas não sabia-se muito como substituir. Tinha uma tem-se, né, uma crença de que ele é muito cardiostável, usado para cardioversão, usado para intubação, mas começou-se a ter uma suspeita que talvez a ketamina pudesse ser uma opção interessante. Esse foi um randomizado controlado, cego apenas de um lado, com 655 pacientes que foram entubados no serviço de emergência ou no pré-hospitalar. Tá? O que aconteceu? Eles viram quanto o desfecho primário era a alteração do SOFA nos primeiros 7 dias. E tanto a alteração do SOFA quanto um desfecho secundário de mortes favoreciam a ketamina como mais seguro. Principalmente no que a gente já tem alguma suspeita de que tem um problema maior, que são os pacientes sépticos, que depois veio um outro trial que a gente já vai conversar. Nesse estudo, eles tinham algumas curvas, e aí a probabilidade de ventilação mecânica não pareceu diferir entre ambos os grupos, a probabilidade de uso de vasopressores não pareceu diferir, mas ficou-se uma dúvida quanto a essa curva que mostra uma diferença na sobrevida entre os pacientes em azul de etomidato e entre os pacientes de verde de ketamina. Né? E aí, eles também fizeram uma análise quanto à possibilidade de disfunção adrenal, que é uma coisa que chama bastante atenção no etomidato, que vem sendo questionada durante os últimos anos, com pacientes aí tendo um ACTH baixo, com uso de etomidato e aí com chance maior de insuficiência adrenal. Bom, depois veio este de 2022, é mais recente, em que eles tentaram comparar a etomidato com a ketamina e o desfecho desse estudo era a morte em 7 dias. Né?
foi feito um open label randomizado prospectivo em um único centro, com esse time aí de anestesiologia, que era o time de intubação, para ver se 801 pacientes teriam benefício de usar a ketamina contra etomidato, né? E o que a gente viu foi um distanciamento da curva, que no final das contas parecem se aproximar, mas que tem aqui em 7 dias uma distância considerável, que levantou mais aí a atenção quanto ao talvez problema do etomidato e segurança da ketamina, né? Acho que existe entre alguns grupos de coisas que eu já vi, cardiologistas, tem algum receio do uso da ketamina dos seus pacientes. Isso traz alguma segurança e questiona se o etomidato talvez seja uma das melhores drogas. Quanto aos desfechos primários e secundários, a gente tem mais vasopressor no grupo etomidato, uma ventilação mecânica que é mediana parecida, permanência em UTI que é parecida, mas um diagnóstico de insuficiência adrenal, de novo, como a gente já viu, significativo aqui, e uma sobrevida no dia 7 que chama a atenção também, que era o desfecho maior desse estudo. Essa tabela ficou meio pequena, mas enquanto aos desfechos exploratórios aqui, da pressão arterial teve pouca diferença, a média teve pouca diferença, interrogando aí da onde vem essa diferença significativa no dia 7 para ter uma distinção tão grande desses pacientes. Bom, outras questões. Esse estudo aqui, que é escandinavo, mostra que pacientes poderiam ser entubados com ketamina associado ao fentanil ou não. Então, se o uso do fentanil traria algum benefício, e só a ketamina, por aquelas questões de excesso de frequência cardíaca, teria algum malefício, né? A gente tem pouca variação, principalmente da pressão, tanto usando quanto não usando o fentanil nesses grupos. É uma questão pré-hospitalar, é uma outra situação, mas acho que, de novo, pensa-se que pode ter uma segurança no uso de ketamina quanto à sua estabilidade hemodinâmica. Tá? E existe essa revisão sistemática, comparando aí o uso da ketamina com o etomidato, e chama bastante atenção que a hipotensão pós-indução parece favorecer o grupo etomidato. Então, aquela questão sobre a ketamina não ser tão segura e talvez pacientes cardiológicos ou pessoas que tinham uma labilidade pressórica e hemodinâmica maior tentar usar o etomidato não faz muito sentido. Bem como a garantia do sucesso da intubação em primeira passagem parece ser indiferente, com um favorecimento muito discreto do etomidato. Então, a gente está pensando que a ketamina pode ser uma droga que tem menos efeitos deletérios, menos hipotensão, menos disfunção no momento da intubação, com uma taxa de primeira passagem que é similar, indiferente. Seria uma droga segura e como boa alternativa. Quanto ao uso de agitação, esse trial tentou fazer uma comparação entre usar ketamina e o que era comum. E nessa época, o comum era midazolam com aldol, né? Esses gráficos mostram o controle aí, o quanto dos pacientes estavam sedados em 30 minutos. E o que a gente percebe é que a curva da ketamina ela é muito mais rápida em atingir quase a maioria dos pacientes. No final das contas, eles se equivalem, porque aqui é um gráfico que mostra o RAS final. Então, a porcentagem de pacientes que estava no RAS controlado, né, talvez às vezes até exagerado demais, era parecida com a porcentagem do grupo midazolam. Em tabela, E o que fica evidente é que a ketamina realmente atinge isso mais rápido. Considerando que você está com um paciente que está agitado e que tem risco para ele e para a equipe, talvez proteger a equipe de uma forma mais rápida, proteger o paciente de uma forma mais rápida, seja ideal. Esse outro trial fez um protocolo no departamento de emergência em que existia um grupo A que ia para ketamina, seja ela IM ou EV, e um grupo B que ia para o aldol com lorazepam, seja IM ou seja EV. E eles tinham um endpoint primário que era a sedação em 5 minutos. Né? Eu não lembro qual que era o que eles consideravam o alvo de sedação. Mas 22% dos pacientes com ketamina conseguiu atingir esse alvo, enquanto nenhum dos que usaram aldol com lorazepam conseguiu. E os endpoints secundários, a sedação em 15 minutos era muito maior com ketamina, o tempo médio para sedação é muito menor com ketamina, e a necessidade de uso de outras medicações depois de 30 minutos, como talvez o efeito já esteja
acabando é similar nos dois grupos. Tá? Desfechos de segurança, os pacientes com ketamina ficam um pouco mais hipertensos, um pouco mais taquicárdicos. A hipóxia às vezes acontece um pouco mais, isso é uma coisa que a gente precisa ver, porque esses pacientes, no geral, precisam de algum resgate de dispositivo, abertura de mandíbula, alguma coisa assim, mas chama a atenção que teve 2 paradas no grupo Aldol e ketamina, quanto nenhuma, Aldol e lorazepam, quanto nenhuma no grupo ketamina. Então, talvez é uma droga segura para controle de agitação, especialmente um controle rápido, num lugar que principalmente o paciente vai ter uma observação, né? Não é uma droga para você fazer e esquecer do paciente. Tá? Esse aqui fez uma comparação de uso de propofol com ketamina para sedação em procedimentos no departamento de emergência. E o que ele trouxe de procedimentos? Tanto incisões e drenagem de abscesso, redução de fraturas, correção de articulações deslocadas, tração de pinos, e comparou aí 47 pacientes no grupo ketamina contra 50 no grupo propofol. E o que a gente achou? Essa tabela também ficou pequena, mas dá para ver que teve pouca variação de parâmetros, tanto hemodinâmicos quanto respiratórios. E quanto ao principal medo, que era a depressão respiratória e problemas respiratórios, o grupo propofol parece ter uma amostra muito maior de necessidade de um resgate. Né? O oxigênio suplementar foi parecido com ambos, mas ele teve mais necessidade de uso de dispositivos ou reposicionamento de via aérea, bem como um estímulo para induzir respiração. Né? Mostrando que, de novo, contra o propofol no ambiente monitorizado, talvez a ketamina possa ser uma droga segura. E aí a gente tem esse estudo, que eu não vou lembrar a data, se não me engano é 17 ou 18, em que tentou fazer um duplo cego comparando o propofol sozinho contra uma mistura de propofol e ketamina, tentando, de uma forma, poupar um pouco de propofol e tentar evitar um desfecho negativo. Né? Os pacientes tiveram aí como desfecho primário comparação de um desfecho composto, seria qualquer evento ou intervenção respiratória. É um estudo pequeno, de 27 contra 21, mas o grupo ketofol teve muito menos ocorrências respiratórias, menos uso de AMBU, menos uso de adjuntos de via aérea, menos hipoventilação, menos apneia, menos saturação. Mostrando que é uma droga que pode ser usada somente em associação. Eu acho que a gente tem uma capacidade de poupar outras drogas que tenham efeitos colaterais muito piores. E quanto à hipotensão, o propofol sozinho é muito mais hipotensor e a satisfação, felizmente, para ambos os grupos foi boa. Então, para uma sedação em procedimento, você não quer que o paciente tenha uma dor ou um desconforto, o objetivo final está atingido com ambas as drogas, com uma segurança razoável, tanto para a hipotensão quanto para a via aérea. Falando em dor aguda, talvez essa seja uma das revisões interessantes que eu achei, que ele fazia o uso de... Comparou artigos, né, que fizeram doses de ketamina no departamento de emergência para controle de dor. E o que a gente consegue ver melhor, principalmente nesse gráfico e nesse gráfico, é quanto à capacidade da ketamina ser igualada ao uso de morfina e ao uso de fentanil. Lógico que também o placebo favorece a ketamina, então ela tem um efeito melhor e contra o placebo, mas a capacidade dela igualar e, nesse favorecimento o controle de dor contra a morfina e o fentanil sugere que a gente possa poupar esses nossos pacientes, tanto de quantidade quanto às vezes do uso mesmo do opioide. A gente sabe que o opioide tem grandes complicações com dependência, com questões de trato gastrointestinal, então talvez seja uma alternativa para que a gente não fique usando tanto, e existe revisões sistemáticas que mostram pelo menos um favorecimento, não dá para a gente falar em definitivo, do uso da ketamina. Tá? Quanto aos desfechos de segurança, a gente tem efeitos cardiopulmonares maiores favorecendo os controles, que eram fentanil e morfina. Então, mostra uma segurança razoável da ketamina e efeitos cardiológicos menores, que aqui entrava hipertensão, taquicardia, acontece um pouco mais na ketamina. Então, a gente tem que ficar de olho para efeitos colaterais
menores, mas os efeitos cardiopulmonares maiores, como hipotensão, paradas, felizmente são raros, tá bom? E até para pacientes com dores extremamente importantes. Então, esse estudo, que é turco, se eu não me engano, fez uma comparação entre usar ketamina pura, e aí ele chama de QKS, que é ketamina salina, ketamina com Precedex e ketamina com midazolam, no momento em que esses pacientes iam fazer trocas, que é uma situação de dor muito intensa. Tá? E o que ele encontrou? Ele tinha pacientes, foram 30 pacientes de cada grupo, uma média de 26 anos, com um tempo de troca aí que foi mais ou menos de 20 minutos, tá? O peso mais ou menos igual. E eles fizeram uma análise quanto à pressão sistólica, que se pareceu muito igual entre os grupos, né? Talvez um aumento aqui logo depois da troca, como era esperado, por estímulo doloroso. Mas os scores de dor eram muito mais rapidamente atingidos no grupo ketamina salina, mostrando que, de novo, é comparável o poder anestésico dela com outras drogas, mas um tempo muito mais reduzido para você que está querendo promover analgesia mais rápida do paciente, controle de agitação ou coisas do tipo. Ela faz esse sentido, tá bom? E tanto é isso que eles estão começando a pensar se a ketamina não tem uso em outras situações. E esse é um estudo que ainda não saiu, está publicado só o protocolo no Anesthesiology, mas que vai tentar usar a ketamina perioperatória, considerando em pacientes que têm cirurgia abdominal e que a dor nesse procedimento cirúrgico dificulta a recuperação desses pacientes. Então, eles receberiam, tanto intraoperatório quanto pós-operatório, até 48 horas, a ketamina para ver se eles conseguiriam ter melhores resultados quanto a sair do leito e outras questões que são, às vezes, restritas por uma questão de dor do paciente. Então, fica para a gente ver aí no futuro próximo quando sair. A broncodilatação, a gente já tinha comentado sobre aquela revisão sistemática, e esse outro estudo também aparece em algumas referências, em que eles tentaram ver o uso da ketamina em pacientes com asma aguda. O que eu acho controverso desse estudo, e ele tenta defender muito o uso da ketamina, é que ele fala que se o paciente piora ou precisa de ventilação mecânica ou tem algum efeito colateral, ele vai ser excluído. Aí fica complicado você defender uma droga sendo que o seu estudo tem esse problema metodológico. Ele quer justificar em que o peak flow melhora muito depois da ketamina, mas ele está vendo só os pacientes que estão indo super bem, né? Eu tinha um pensamento que a ketamina fazia grandes mágicas com broncodilatação, e talvez não seja tão assim. Esse estudo deixa a gente em dúvida. E a revisão sistemática que eu já comentei aí, das questões que não tem grandes duplo cegos, também são situações mais difíceis de fazer, surge uma dúvida. E aí, sobre o estado de mal, é algo que eu nunca tinha visto, mas tem esse estudo esse artigo de 2000, que fala sobre o controle de status epilético, e que ele mostra animais que usaram ketamina em doses crescentes, depois de até 3 horas da infusão de ketamina, 2 horas, na verdade, da infusão de ketamina, mas 3 horas do início das crises, quanto maior a dose, chegando aqui em 100 miligramas por quilo, praticamente 100% dos animais estava livre de crise convulsiva. É lógico, não é a primeira escolha, a gente não está falando de um estudo em humanos, mas sugere que possa ter um benefício para pacientes que são muito refratários e não ficam bem com as nossas primeiras escolhas, talvez tentar um resgate aí com ketamina. Tá? E tem esse artigo de revisão que traz o uso e de todas as drogas, quanto à divisão entre relatos de caso e duplos cegos ou controlados. A ketamina ela não aparece em nenhum controlado, mas ela tem pelo menos 17 aí, relatos de caso com o uso para o controle de um estado de mal super refratário. Tanto que eles colocam até na recomendação uma dose de bolos aí com infusão contínua para esses pacientes, que poderia ter uma vantagem quanto à depressão respiratória, hipotensão, um bloqueio aí do NMDA e talvez uma neuroproteção, mas com
um perigo aí de talvez hipertensão e neurotoxicidade que a gente ainda não conhece. E esse outro artigo fez uma revisão observacional quanto a pacientes que tiveram sucesso com o uso de ketamina e contra pacientes que não tiveram sucesso, sendo que 43 tinham usado e tinham tido melhora e 25 que não tinham usado, que tinham usado e não tinham tido melhora. Com poucas diferenças entre os grupos, mas apontando para uma possibilidade de pacientes que são muito refratários a usar ketamina. Se nada disso convenceu vocês, talvez esse último slide possa ajudar. Essa é uma revisão de 2021, em que ele discute aí que é uma droga velha, mas que tem seu uso atual. E o que eu queria trazer é basicamente isso. Se a gente não tem grandes vantagens, talvez a gente tenha um recurso. A ketamina é uma das drogas mais baratas, ela é uma droga antiga, ela é uma droga que parece ser razoavelmente segura, e ela só não é mais barata que o midazolam, um custo diário. O midazolam a gente sabe que tem grandes problemas, ele ainda é uma droga clássica que não vai ter seus usos recomendados. Mas quanto ao Precedex, ao fentanil, ao remifentanil, ao propofol, pode ser uma alternativa interessante, pensando até, inclusive, em positivo. Bom, espero que vocês usem ketamina no UTI. E acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Assim, assim, fala muito sobre estabilidade hemodinâmica, sobre tudo isso, e eles acabam citando casos em relação a PA, falam muito de taquicardia, mas tem algum deles que detalha mais minorizado assim, questão de arritmia? Eu não vi nada. Arritmia, se aumenta a arritmia? Eu vou ser muito sincero que de todos os que eu li, nenhum falava quanto à ocorrência e nem colocava como desfecho secundário a arritmia. Assim. O único que eu vi, para ser muito sincero, tem, deixa eu voltar aqui, um daqueles sobre controle de agitação, tem uma alteração no QT, mas que foi similar ao grupo com Aldol. Foi o único estudo que eu vi alguma menção quanto a isso. Assim, nenhum dos outros estudos considera a arritmia como, não como um efeito colateral, mas assim, busca e marca a arritmia como algo que acontece com frequência. Então, particularmente, não achei nada sobre. Não é porque não fala que não ocorre, logicamente, mas não parece ter uma relevância barra uma preocupação tão intensa com isso. Você viu alguma coisa em relação ao uso da ketamina em infusão contínua, desfecho a longo prazo em relação à piora da neurocognitiva? Não. Não vi nada que pudesse ser descrito. Assim. Eu acho que existe uma certa segurança, e aí eu vou extrapolar, pelo fato de eles usarem doses contínuas e doses muito altas para pacientes tratando depressão, com medicação antidepressiva. Eu imagino que eles não usariam se tivesse alguma preocupação, mas eu vou ser sincero que eu não li. E não achei nenhum observacional ou qualquer coisa quanto a desfechos neurológicos de longo prazo. E aí? Alguém teve algum uso que alguém viu que era diferente do que esperava? Assim? Alguma indicação que não estava? Vocês usam para essas indicações todas? Usamos a história de mal. Você tinha usado em todos esses contextos? Eu nunca usei no estágio mal refratário, porque eu nunca vi nesse detalhe. Né? As outras eu já tinha ouvido considerações, não tinha usado na minha prática em todos, mas o que talvez tenha caído um pouco por terra para mim foi quanto ao uso no estado asmático. Eu acho que talvez seja um resgate e um desespero no paciente que está muito ruim, mas não vejo uma base de evidências que dão uma vontade de começar a usar rápido.
uma coisa que eu estava até lendo no meu início, que eu não consegui achar. Eu estava discutindo com vocês uma vez, ele falou que ketamina, tudo bem, todo mundo que aumenta a pressão, cardio estável e tal, mas ele falou que o efeito primordial dela, da droga, é ser cardiodepressivo. Mas pelo fato de você ter feito catecolamidético, tudo, acaba lá a pressão e tudo. Mas ele falou para tomar cuidado no caso de paciente transplantado cardíaco, né, que ele não tem a inervação. Então, em tese, se você fazer ketamina pelo efeito inerente da droga, seria fazer cardiodepressão. Ele falou que nesse paciente aí ele teria a tendência a recuar. Até procurei evidência em relação a isso aqui, não achei. Eu olhei na STF, eu vi isso também, mas eu não achei. Camilo, pessoas de Sabia que isso. Aí a minha diagnóstica de remédio, que também tem aquela direção muito receio, potencial, aumentar cardíaco. E aí, às vezes, em alguns casos, você pode ter até aquele efeito paradoxal, que a gente tem uma aula um pouco atrás, que não só de diminuir, aumentar a pós-carga e piorar a hemodinâmica provavelmente pós-carga, como em pacientes que já estão meio depletados de catecolaminas, ela não conseguir restrição receita. E aí, por ser uma amostra racêmica, só vai prevalecer uma vasodilatação. Então, não é uma coisa que eu tenho essa percepção assim, eu já li a respeito disso, mas também nunca vi isso também. Assim, ela tem alguns dois efeitos. Ajuda bastante. Bastante. Por várias explicações. Né? Eu acho que, assim, na verdade, para entubar, particularmente, acho que é a droga que eu mais uso, me sinto mais confortável atualmente, se tivesse que dizer mais frequente. Né? Eu acho que a gente tem usado bastante para controle de dor em paciente que está para ser estubado ou já está estubado. Às vezes até incorretamente, eu diria, né? Porque a gente faz um uso bastante liberal e começa com umas doses meio ruins, assim. Eu acho que tem alguns doentes que não caem bem. Acho que já começa meio, tipo, 0,15, assim, acho que é muito já, sabe, para esse doente. Acho que é mais 0,05, 0,1 e ver se fica tudo bem. E eu costumo usar só depois de uma dose razoável de opioide. Essa é a minha prática, assim. Eu acho que a gente tem alguns estudos com dor de pós-operatório, né? Se tem um maior ainda, né? Mas assim, acho que o que tem atualmente tem alguns poucos observacionais e alguns randomizados para pós-operatório. Não tem nada assim especificamente para trauma, assim, né? Mas eu acho que você meio que extrapola um pouco o tipo de dor, né? Que talvez fosse cair bem. De dores muito fortes, dores somáticas, muitas vezes, né? Que acho que aí tem por que a gente ficar, ter às vezes, muito efeito colateral de opioide. Só de sempre começar com uma dose um pouco mais baixa, e eu acho que dando uma otimizada em opioide, que acho que ainda é a primeira linha para isso, eu diria, né? Mas em API. Eu vejo, não aqui no HC, mas eu vejo no AC Camargo, que lá tem bastante doente pós-operatório de grande porte, a maioria abdômen, tórax, mas também tem outras coisas assim, outros também. Eles usam em formulação já pré-preparada com opioide, com morfina, em PCA venosa. Eu não sei se é o melhor sentido do mundo, porque no bolos também vai obviamente já tem como separar o efeito. Mas eu não sei se porque são doses muito baixinhas mesmo que a gente costuma usar. A maioria dos doentes fica bem, assim. Não sei se é tanto, eu acho que é mais a morfina, talvez, que esteja numa dose legal na PCA do que ser a quieta que está causando isso, né? Acho que vale lembrar, assim, embora ela não dê a ideia, né, isso não é muito comum, ela tende a baixar um pouco a frequência respiratória, né? Então, eu acho que você tem que ficar atento se você vai entubar um doente que está muito acidótico. Claro, acho que se isso for um extremo, assim, de tipo uma cetoacidose, um cara que está ali pendurado com 7,0 de pH e está hiperventilando muito, às vezes ele se leva de um 35 de frequência para um 15, 20, que é legal, se você às vezes estiver pré-oxigenando, tiver tudo meio na mão, mas às vezes se tiver muito acidótico, acho que tem que lembrar que baixa um pouco a frequência respiratória. Na maior parte dos doentes, mesmo os que estão, exemplo, às vezes hipoxêmicos, se você tiver pensando assim em delayed sequence, vai fazer esse sentido, né? Porque vai ficar mais tranquilo, a máscara vai adaptar melhor por 1 ou 2 minutos, e isso melhora a situação. Mas eu acho que naquele mega acidótico tem que tomar cuidado que baixe um pouco a frequência. Assim. Tem um estudo de procedimento de emergência que comparou a ketamina, agora não estou na dúvida se conforme o dado, a ketamina foi mais associada a
A hipopneia é subclínica, que é aquela que você não nota, mas se você está fazendo cartografia, que é uma coisa que a gente não faz na nossa rotina, você vê que a sua aversão pra caramba. Então, não sei se é como, dá para fazer de Buenas mesmo, assim, realmente. E acho que você acabou não falando muito, né? Mas que é mais assim, essa questão das doses para procedimento. Eu sempre faço uma coisa. Já que você falou da rotina, você faz 100 miligramas em 100 ml e aí você vai para 0,1. Em geral, sim. 0,05 a 0,1. Então, vocês E menos, para começar. E menos. É que eu acho que é mais fácil fazer essa. Você poderia deixar mais diluída, né? Eu acho. 0,5 para 1, mas é que eu acho que é mais fácil de. Vai entrar um é melhor. O cálculo é mais fácil. Eu acho que é um pouco mais fácil. E a única coisa que eu acho que a gente, assim, tem vários estudos, tem até um pediatra recente, randomizado, sugerindo até efeitos neuroprotetores em TCE grave, para intracraniana, como os fechos melhores, né? Que eu acho que esse, eu diria assim, eu não teria receio de usar se eu for entubar um doente com doença intracraniana, ou vai fazer um procedimento. Eu só acho que, pelo menos assim, atualmente, eu não sei se a gente ainda construiu essa evidência, assim, de que talvez, exemplo, não, a analgesia nesse neuroclínico seja com ketamina contínua, assim, em vez de remifentanil ou fentanil, né? Ou, assim, de usar, independente, na verdade, do opioide, de usar também isso. Eu acho que ainda não estamos nesse momento, mas acho que tem vários estudos sugerindo isso por mecanismos que a gente não consegue entender ainda, né? Tem um recente que pediatra desse ano randomizado com o sujeito também. O tipo trauma é viável piloto, tipo analgesia em TCE com fenta, vai suspeita? Eu acho que é super. Eu tava pensando nisso agora. Por que a gente nunca fez isso? Eu tava pensando, sabe? Tipo, deixa eu gravar essa ideia antes que vai embora. Porque faz total sentido, né? Especialmente talvez no subgrupo mais grave de doente mesmo, assim, que vai ficar mais desnivado. Eu acho que. E aí a sua impressão foi do que você achou que. O que você achava que ia ser animal em broncoespasmo não foi animal, o que você achava que ia ser deletério no TCE não foi deletério. Tudo trouxe como Isso. meio termo, não? A minha impressão é assim, que a gente usa muito ketamina, ou tem passado a usar mais. Eu não achei grandes evidências para tudo, mas também não achei grandes contraindicações ou grandes efeitos ruins, assim. Então, uma média de continuar usando. É uma droga barata. É, uma droga muito barata, que é fácil de diluir, é fácil de colocar em qualquer coisa. Não é uma coisa que, um popurônio que é caro, ou coisa que não tem por aí, assim. É disponível, né? Então, ela é segura e disponível, acho que vale a consideração, tirando casos extremos aqui, por exemplo. Eu sei que ainda os pacientes eletricamente instáveis, assim, sabe? Fazem muita DBS, faz muita arritmia, fazem muito assim, que é uma droga que taquicardiza bem. Essa seria, que ficaria mais Ele já pensando. está em SA e ele disparar FA. Eu tive uma experiência ruim uma vez, intubando um paciente, bateu uns 160, 170 após. Mas ele era meio ruim de tudo, assim, sabe? Eu acho que foi culpa minha da escolha do momento, assim. Mas foi porque e depois rolou um opioide para terminar, porque... Mas ele fez 160 de frequência. De ressalva seria esses pacientes, sabe? FA, paciente que faz muita TMNS, paciente que precisa, que tá até ali, fica descarregando choque toda hora do CDI, algumas coisas assim. A minha ressalva seriam esses pacientes, assim. São que não tem muita coisa, assim. O efeito taquicardizante é importante. Então. E eu acho que ele é ainda mais importante quanto mais rápido você faz essa infusão. Isso eu já vi de experiência própria. Assim. Eu já vi, inclusive eu vi 190 uma vez que eu estava no plantão do Leandro, um jovem traumatizado que tinha para lá, a gente estudou, não sei o que, estava com um pouco de dor, e aí a gente tirou uma... Ele estava com fentanil, alguma coisa assim, e começou uma ketamina. Eu pedi para fazer um bolo. Mas foi bolos pequeno, não foi bolo de intubação? Não, foi bolos pequeno. Eu acho que foi um bolo de 30 miligramas, assim. Um cara que devia ter uns 80, né? E aí ele bateu 190 de frequência cardíaca. Aí me ligou desesperado. Uma coisa que eu não usava na minha prática, eu uso na minha prática, mas é a ketamina com modalidade de agitação. Eu acho que eu faço muito mais midazolam ou aldol e EB do que a ketamina. E realmente faz bastante sentido usar isso talvez como estratégia. Assim. Eu não tenho uma... Não é que eu não tenho uma...
o hábito de fazer. Nossa, IM, EV. o quê? Tanto fazia, EV. Eu não faço, né? Então, assim, acho que não é uma coisa que, tipo, tá agitado, geralmente já pega um algodão, se é muito agitado, pega comida. Mas muito agitado, pega uma quieta, não é uma coisa que eu não fazia. É uma coisa que vocês fazem? Então, eu já vi fazer algumas vezes, mas eu já vi o paciente agitar mais ainda. Eu vi tentar fazer ele 2 vezes IM. E aí ele ficou assim, incontível, assim, ninguém conseguia conter o paciente, sabe? De tão que ele estava agitando. Só muitas vezes, sabe? Mas assim, você fazer um simultâneo, né? Uma coisa meio. A gente tem um doente atualmente até aqui nesse salão, agora está numa fase bem melhor, que é um paciente que já era usuário para ele de várias substâncias e com muita agitação e assim, doses, mesmo no trauma eu nunca tinha visto, assim, aí no começo ele ficou bom, ele com vitamina EV, mas meio como um adjuvante, assim, EV contínuo, né, mas pensando em agitação, assim, só lembrar também, eu acho que não é assim, por definição, especialmente em função contínua, né? É uma droga que manipula drive respiratório e que a gente obtém uma sedação profunda através dela, né? Que eu acho que, não sei se vocês pegaram muito, acho que na pandemia rolou muito e até com uma expectativa de uso incorreta, assim, né? Pelo menos a meu ver, assim, sabe? Doentes sedados com dose alta se faz bem ou se faz mal, ok. Aí podemos até entrar nessa discussão, né, do que está usando, mas é que eu acho muitas vezes usado com uma expectativa incorreta de que ia manipular o drive respiratório. Não era exatamente muito para isso, né? Do que eu vi é que sedação média para profunda, ela não segura. E se segura é uma dose alta com um tempo muito... Isso, tipo... tipo para indução, manter nessa dose o tempo 10, 15 minutos. Eu acho que a ideia que eu pego de todos os estudos é que ele é um adjuvante com o potencial de poupar as outras, especialmente evitando grandes efeitos colaterais das outras. Não é uma droga única e explosiva sozinha. Sobre sedação, acho que o Scott Weingart fala que ele faz um combinado de seringa com ketamina. Bota tudo na mesma seringa, ele mete, se o cara chegar agitado, vai através da roupa dele, mete tudo no músculo e depois resolve. Com queda, tá? Tipo, uns 2 ml de queda com 3 ml de vida. A gente quer comentar assim, na emergência, Sossega lá, pode comentar na emergência, pessoalmente, que gosto muito do ketofol, né? Às vezes é ketofol, que não sei o que e tal, que dá uma balança do efeito das drogas. Mas achei legal essa ideia do que você trouxe os mecanismos de ação da queda que não são muito bem elucidados. A gente acha melhor acha mais que é pelo glutamato, NMDA e tal. Mas tem os que tem efeito MI, tem feito vários outros receptores. Eu acho que ela por si só, uma droga que em tese é multimodal pela existência. Assim, né? E eu acho que combinar ela com outras drogas que contrabalanceiam alguns efeitos adversos delas faz sentido. Assim. Tipo o Propofol, porque tem a dexmedetomidina que você colocou também, que tem gente que faz Ketodex. Tem muito na pediatria, eu acho que os caras jogam muito Ketodex. Mas conversando até com... Adorei estar do anestésico. Conversando com a anestésico, também falando sobre essa combinação, falando, Ketofol, vocês usam Ketodex e tal. Eles preferem, antes, melhor do que misturar nas 2 seringas, eles preferem usar cada seringa separadamente, porque para cada um dá um efeito separado. Assim. Então, eu acho que é legal combinar as drogas, mas pelo que eu conversei, assim, talvez é melhor usar em seringas separadas do que você misturar as duas e jogar, assim. Até porque acho que o uso na mesma formulação, na mesma seringa, é bem off-label. Assim, né? Eu já conversei uma vez com um Mas acho que anestesista. como foi estudado era a proporção fixa, né? Sim. Nesse estudo, sim. Tudo na mesma. O Ketodex também tem. Mas tem um bolo de Sedex, que pode ser feito, mas que tem mais dificuldade. Isso é mais feito em ambiente de anestesia, onde você não tem tanta estabilidade, por aí vai. Sem dúvida, eu acho que pelo menos você também trata o efeito colateral, você dirige, mesmo quando você faz para procedimento, quando bate meio ruim, assim, eu costumo fazer 1 miligrama de mida, assim, só para dar uma relaxada, às vezes foi para um lugar meio ruim, com uma cara de pânico. E não só da dissociação ser ruim, quanto no despertar, quando liga, super agressivo, sim. E aí, realmente, essa associação liga um pouquinho de maneira dessa. E a dessa cetamina tem menos que o ketalado, acho que é o antigo. Mas ainda essa. Eu acho que até pensando nisso, a gente entrou muito em ketamina, não valeria a pena. Tá tudo resolvido, tá vendo? De vida,
Aí talvez venha aquela história de doses, porque esse fenômeno de emergência ele é mais comum naquelas doses intermediárias. Quando você vai entubar, geralmente a gente vai para mais, né? A gente dá lá só 2 miligramas por quilo, aí acho que o risco é 1,5, acho que o risco é um pouquinho menor. Então, para intubação, não sei se faz tanta diferença, mas agora nesses procedimentos onde a gente quer o cara meio acordado, onde a gente vai meio leve, aí eu acho que vale a pena fazer. Porque a gente vai bem nessa dose intermediária. E de novo, as doses intermediárias você vai procurar, não sei se você viu isso, mas você vai ver desde até 0,3 é analgésico, até 0,5 é analgésico, na verdade até 0,7 é analgésico. E se a gente não sabe nem o peso do paciente, a gente chuta o peso e não sabe o quanto que é analgésico, o quanto que é substituível, então aí com certeza é. Mas acho que toda a intubação é muito raro, sabe? Então eu não faço isso depois. A não ser que eu polarizei, estou com ele o cara esteja polarizado, eu participar do momento que passou a cultura quieta que você trouxe aí de 40 minutos, 1 hora, mas... Mas pensando também, especialmente se for um crônico, acho que se lembrar de fazer um pouquinho. Só um parênteses, experiência minha vida real, não vale de nada, mas quando eu estava na moda esses negócios de ketofol e tal, demorava uns 20 minutos para alguém explicar como é que queria que fosse preparada a seringa do ketofol. Era mais rápido, mais fácil aspirar uma seringa do propofol e fazer. E nunca saía certo, assim. Porque às vezes de estudo já vem pronto e tal, é mais prático. Quando eu uso, geralmente eu preparo. Prefiro, porque eu tenho certeza que eu estou colocando e eu estou suspeitando também. E é muito mais rápido também, porque a pessoa pega 50 vezes para fazer e mais 40 se é para misturar dentro. Aí eu prefiro. E a ideia de fazer. Mas pensando na dinâmica das situações, Sim. eu não acho que. Não é para procedimento. Porque essa é a questão do anestesista, né? Essa coisinha aqui no bolso, e eu não acho que é muito legal enquanto equipe, assim, o físico não saber que droga está sendo feita, eu entendo, não é talvez da formação, da farmacocinética, farmacodinâmica, a droga, mas assim, as pessoas têm que mais ou menos saber se vai rolar uma apneia, vai ficar impotência, o que vai acontecer, sabe? Se dá para fazer uma dosezinha de leve, qual que é o objetivo do atendimento, assim, né? Eu acho legal, assim, pelo menos eu gosto de aspirar, eu gosto de fazer, mas eu explico, assim, que nas próximas, talvez, eu tenho só uma dúvida, para a broncoscopia, se tem alguma coisa, assim, da ketamina, porque ela faz celorreia, e eu já vi um colega falando que para ele odiava fazer sedação para bronco com ketamina, mas não sei se pela experiência de vocês também. Bom, a única... no trauma a gente faz pouco, ainda mais em doente que não tem AVS segurado, tipo traqueostomizado, alguma coisa assim. Mas o hospital oncológico faz razoavelmente bastante, e em geral, por hipoxemia e imunossuprimido, pesquisar, alguma coisa assim, né? Até um parênteses, não só para a broncoscopia. A gente, quando está fazendo procedimento na UTI, eu acho que a gente tem que, se vem um colega fazer uma gastrostomia, uma endoscopia, acho que endoscopia e bronco talvez seja mais nossa realidade, principalmente uma coluna, alguma coisinha, eu acho que a gente tem que, o óleo transesofágico, né? Eu acho que a gente tem que avisar que está fazendo o exame, o grau de expectativa, porque eu acho que eles têm muitas vezes uma expectativa de sedação de doente estável no setor da endoscopia, que o paciente vai estar sem tônus musculares. Eu já tive colegas que pensaram assim, nossa, não, eu nem fazer um exame com o paciente, parece que não está me olhando, e tipo, parecia que o paciente estava desconfortável de fazer o exame com o paciente da maneira como ele estava, tipo, olhando para ela, ficou meio de olho aberto assim, parado, sabe? Ela ficou completamente... Então, talvez você tenha que explicar para o colega o que, ó, analgesia é com ketamina, o paciente talvez não pare de respirar, às vezes ele se movimenta durante o exame, então toma cuidado, né? Tipo, ele dá uma mexida no braço, assim, enquanto você está lá endoscopando, né? Exatamente. Em relação à celorreia, particularmente, assim, eu acho que eu meio que só faço com ketamina, não me sentiria à vontade de fazer uma broncoscopia, eu acho, na maior parte das situações, usando propofol, midazolam. Quer dizer, né, eu digo assim, pela indicação da broncoscopia que eu estaria acompanhando, né, não de ambulatório ou outra situação. Eu não acho que celorreia é um impeditivo disso, assim. Eu não me lembro de ver um doente salivar tanto que tivesse que parar para aspirar, para fazer alguma coisa assim. Mas se você não tira o drive, se você faz uma sedação moderada, você não tira a evolução, né? Consegue. E aumenta a celorreia. Tanto que vocês viram como tudo regulariza, quando acaba o canal, você está funcionando, o cara porque você tirou, aumentou a celorreia e tirou a evolução. Então, isso pode acontecer, mas em geral você não vai ter um cuidado, isso não é possível.
Mas é muito bom. Tem uma coisa que é super raro, mas eu já vi uma vez na Pacific com a gente, quando eles estavam passando lá na linha espaço. Então é bem comum, mas pode fazer lá no espaço, uma coisa que a gente não espera. E aí o que a gente acha que a viária está totalmente assegurada, ele faz lá no espaço, isso dificulta bastante. E aí, assim, para entumar com isso aí, tem na respira, tem na festival vocal, mas é bem comum. Certo. Eu uma vez para eu subir, eu fui xingado no começo ao fim. Pelo endoscopista. Pela desculpa. É, que você tem que avisar também, né? Ou então você faz no meio do caminho, assim, sabe? Tipo, faz um pouquinho de ginástica só para dar uma, para você evitar, porque em geral a gente estava já desconfortável com a hipotensão, com alguma coisa assim, sabe? Aí quando o pessoal fim tinha saliva, na verdade era Uma coisa que eu sempre faço, acho que o B também, porque eu me lembro especificamente, talvez, com você. Não, eu oriento o delírio. Eu não sei se. Eu acho que. Não sei se é científico isso, né? Mas acho que se avisar, olha, esse remédio dá umas sensações diferentes, pensa num lugar muito bonito. Eu sempre falo isso. Esse lugar mais lindo que você já foi, tipo, pra ver se ajuda a pessoa a ir pra esse lugar. Se Tá mostrando o caminho. Mas tá indo pro lugar bom. O paciente lá do lá, o paciente. Não, não vou falar nenhum nome, não, mas. Não, agora. Não, tipo, uma paciente estava